A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 31. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então, se tu assistiu o vídeo de ontem, eu expliquei exaustivamente sobre os estatutos de Deus, as leis. E agora nós vamos continuar estudando estas leis, essas regras, esses princípios de convivência e que buscavam transformar aquele bando de escravos, aquele misto de gente, numa nação santa, consagrada a Deus, para que o povo de Israel não copiasse as ações, as condutas, os comportamentos dos povos pagãos. Deus estava instituindo uma nova, vamos dizer assim, legislação, novas regras, explicando, orientando o que era proibido e o que era permitido. A punição. A gente falou no vídeo de ontem sobre crime e castigo, a proporcionalidade, fazendo justiça, para que houvesse também misericórdia, para que houvesse liberdade, para que houvesse uma convivência social organizada, pacífica. E Deus está ensinando. E nós vamos ver capítulo por capítulo essa legislação. Hoje nós vamos ver leis muito específicas de propriedade e de autoridade. No sentido de que há uma pirâmide social, há uma hierarquia, há pessoas superiores a outras, há pessoas inferiores, inferiorizadas, tem pessoas que têm bens, tinha pessoas que tinham muito e outras que tinham pouco. Então, o que às vezes isso acontece? O roubo, o furto. Eu quero ter o que eu não tenho. Eu quero o que me falta. Aí olha para o lado, ele tem um boi. Então aqui está dizendo, se alguém furtar um boi ou uma ovelha, não vai ficar assim como a gente diz, a bangu. Não. Um boi, por um boi tu vai pagar 5 bois. Então tu vai ter que pensar muito bem antes de roubar o boi, porque tu vai ter que pagar 5 bois. E aí, se tu não puder pagar os 5 bois, o que vai acontecer? Que a gente viu no capítulo de ontem? A escravidão. Tu vai ter que trabalhar de graça para pagar aquele boi que tu roubou. Um exemplo. Se tu roubar uma ovelha, tu vai ter que pagar 4 ovelhas. Mas se eu roubei uma porque eu não tenho nenhuma, então tu vai ser meu escravo. Ou a tua mulher, ou o teu filho. Que foi o que eu expliquei no capítulo de ontem. Estatutos de Deus. Se tu não assistiu, eu te convido, assiste. Porque assim, nesta sequência, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tu entende. E como eu disse, não comete blasfêmia, heresia, não deixa o teu coração ficar incrédulo, não alimenta, né, uma mente, um espírito de incredulidade. Tu começa a entender assim, o princípio de Deus por trás da lei, dos estatutos, das regras das leis, é proteger a vida, é permitir que haja uma convivência harmônica entre esses 2 milhões, né, de israelitas, que eu expliquei para vocês, né? Há uma necessidade de civilidade. Se tu deixar, vira uma barbárie. Então Deus está colocando limites de uma forma justa, para que o povo tema, para que o povo obedeça. E sim, como que tu vai garantir a vida? Como que tu vai proteger a vida?
fazendo com que eles temam pela sua própria vida. A impunidade é a maior causa dos crimes. Agora, quando há uma sentença justa, quando a gente viu crime e castigo, quando o castigo é proporcional ao crime, isso permite que a sociedade se desenvolva de uma forma melhor. Claro, isso é a solução para o pecado? Não. A gente já leu Apocalipse, nós já lemos o final da Bíblia e nós sabemos que a solução para o pecado é o Senhor Jesus. A solução para uma sociedade é que as pessoas sejam lavadas no sangue do Cordeiro, que elas tenham um novo nascimento, que elas sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que elas sejam luz do mundo e sal da terra. Não é uma religião, não é um ritual e nem são leis, né? Porque se fosse assim, então estava tudo resolvido. Mas para uma convivência controlada, vamos dizer assim, pacífica, respeitosa, nós precisamos das leis. Então aqui no capítulo 22, no versículo 1, a gente está vendo sobre o furto. Então, qual seria a ação contra esse furto? Restituir 5 vezes mais, restituir 4 vezes mais. 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Por quê? Porque ele estava correndo o risco, ele estava roubando, uma casa, uma propriedade particular. Então ele estava assumindo o risco de morrer porque invadiu, porque arrombou uma casa. 3. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então aqui nós temos 3 coisas. Há uma restituição, então há uma possibilidade de restituição e há uma possibilidade, não, seria uma certeza de punição. Mas é diferente se for de dia ou se for de noite. Porque se parte do princípio que o ladrão foi achado arrombando uma casa de noite. Porque o ladrão vem para roubar, né? E é à noite que o ladrão vem. Então o que acontece? Ele foi ferido e morreu. Então o dono da casa não vai ser culpado do sangue daquele ladrão, porque era de noite. Agora ele diz, se já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. Por quê? Porque ele não precisava matar o ladrão, né? O ladrão foi pego, né? É isso que está sendo dito. Então, a diferença entre tu tá dormindo, alguém invade tua casa e tu mata o ladrão. Tá livre daquele sangue. Se for de dia, tu tá vendo, tem como se defender, tem como gritar, chamar ajuda, e mesmo assim tu mata, aí a coisa é diferente. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto. O que eu falei? Muitas das causas da escravidão é tu não ter como pagar a tua dívida. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Porque aí foi pego, né? E aí vai ter que pagar o dobro. 5. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. De novo, restituição. 6. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido, ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Então, o que ele está falando aqui? Prejuízo, dano, né? Tu causou um transtorno pro teu vizinho, né? Pro teu próximo. 7.
Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. 8. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não se meteu a mão nos bens do próximo. Aqui é aquilo que a gente viu no de ontem. Se tem intenção ou não tem. Se está planejando maliciosamente, né, o mal. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi ou de jumento, até rimou, né? Fraudulento com jumento. Ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: isto é meu. A causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Então, olha o que eu falei ontem também. Moisés julgava o povo, mas havia juízes que também julgavam o povo, que ajudavam Moisés nessa tarefa árdua, e vamos dizer infinita, interminável, porque onde tem pessoa tem problema. Então eram muitas questões. E Jetro, o sogro de Moisés, o aconselhou a escolher homens capazes, homens tementes a Deus, homens que amavam a verdade, que não aceitavam suborno, corrupção, né? Que eram imparciais, que eram corretos, para ajudar nesta missão, nesta tarefa de julgar o povo. E aqui está bem claro, ó, diante dos juízes. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do próximo. Isso aí é bom de sublinhar, hein? Não meteu a mão nos bens do próximo, do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Aqui eu tenho que falar uma coisa para vocês que, tipo, guardadas as proporções e as diferenças, eu acredito que cabe. Quando eu era professora, era muito comum ter aquelas crianças assim, né, com uma condição melhor do que as outras, e elas traziam lápis, canetinhas, lápis de cor de 24 cores, tesouro, material escolar de marca, bonito, mais caro. E muitas das outras crianças usavam material dado pela escola, né? Materiais assim, simples. Então o que a gente via? Que durante a aula, aquela criança ficava olhando para o lápis, para a borracha, para o material da outra, e pedia emprestado. E eu sempre orientava os pais que tinha que ter o nome. E aí aquela criança pedia emprestado. E daqui a pouco ela quebrava o apontador, por exemplo. Ou às vezes até a tesoura, sei lá. E aí ela tinha que chegar em casa, contar para o pai, contar para a mãe. Às vezes acontecia o pior, né? Que os pais diziam, mas por que tu pegou? Sobrava às vezes até para mim, porque eu dizia que não era para emprestar, cada um tinha o seu material, e quem não tinha material, a escola dava o material, mas isso é do ser humano. Tu tem um lápis, mas o lápis do vizinho, né? Do coleguinha é mais bonito que o teu, é mais caro que o teu, aí tu pede emprestado e o outro não vê maldade, empresta, e aí acontecia um problema. E isso exigia de que aquela criança que não tinha o lápis caro ia ter que comprar um lápis caro igual para restituir aquele. Às vezes aquela família tinha bondade, misericórdia, perdoava, tal,
E às vezes até dava um lápis para a criança que quebrou o lápis. Acontecia de tudo. Mas aí, por que eu tô falando isso? Porque o ser humano é assim, desde criança. Desde pequenininho ele é assim. Ele tem o lápis. Para que serve um lápis? Para escrever. Para que serve o lápis de cor? Para pintar. Para que serve a tesoura? Né? Para cortar. Mas ele quer a tesoura mais cara que o amiguinho tem. Ele quer o lápis mais caro, mais colorido, mais bonito, de marca que o coleguinha tem. E aí ele pede emprestado. Isso que eu tô falando, pede emprestado, porque tem gente que pega, que furta. Por quê? A cobiça dos olhos, o desejo, a vontade, isso é desde criança. Então, olha o que acontece, assim, tu pediu emprestado o animal, e aí o animal ficou aleijado ou morreu. Aí o que acontece? Tu pediu emprestado porque tu não tinha. E aí agora, ó, tu vai ter que pagar. E eu vi isso muitas vezes acontecer com material escolar. Com cola também. Às vezes a criança não tinha cola, aí a gente emprestava cola. Vai fazer o trabalhinho, não tem cola? Tá, mas a gente tem, a professora sempre tem cola. Não, sempre tem. Mas não, ele queria aquela cola, sabe, com glitter. Aquela cola com não sei o que. E aí dava problema. Quando não levava a cola para casa. Gente, isso é do ser humano. Essa cobiça, essa inveja, esse ciúme, essa falta, né? É o pecado. É o pecado. Eu quis exemplificar porque não é algo de um adulto, não é do povo de Israel, não. É de qualquer um que quer ter o que não tem. Que acha que o outro tem que te bancar, te financiar. Se alguém pedir emprestado. Então, essa coisa de pedir emprestado. O que Paulo fala? Que a gente deve se contentar com o que a gente tem. Que nós não devemos achar que são as coisas, né, que nos fazem felizes. Que são as coisas que nos fazem felizes. Paulo diz, eu aprendi a viver contente, independente das circunstâncias. Ele sabia ter abundância e ter escassez. Ser humilhado e ser exaltado. Esse contentamento vem de Deus, vem do Espírito Santo. Isso não é natural. Então existem regras, existem leis, existem estatutos para que as pessoas se freiem, se controlem, se limitem. Para quê? Para não causar dano, prejuízo, destruição, estrago ao próximo, ou aos bens do próximo, às propriedades do próximo. Isso é uma forma, as leis nos permitem que a gente evite, que a gente se afaste dessa tentação. Tu tem que te precaver, tu tem que evitar, tu tem que te distanciar dessa situação de querer as coisas que os outros têm. Lembra nos 10 mandamentos? Não cobiçar nada que fosse do próximo. Ó. Não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, o servo do próximo, a serva do próximo, o boi do próximo, o jumento do próximo, no caso das crianças, o apontador do próximo, a cola do próximo, o lápis do próximo. Sim, a caixa de lápis de cor da escola, que era, né, que a prefeitura dava, às vezes tinha 6 lápis, 10 lápis. Aí vem aquela criança com 24 lápis, né? Ou, sei lá, eu não me lembro, mas 12, com muitas cores, muitas coisas. Aí a criança fica olhando e quer. Então, cobiça. Olha pro lado. Sabe o mito da grama mais verde? Tu tem uma grama verde, mas tu olha para do vizinho e tu acha, ah, mas a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? A casa do vizinho, a mulher do vizinho, o servo do vizinho, a serva do vizinho, o boi do vizinho, o jumento do vizinho, qualquer coisa que o vizinho tem, tu acha que é melhor do que o que tu tem. Isso é pecado. Isso é uma natureza humana exposta. Seja uma criança, seja um adulto, seja em 2025, seja lá no tempo de Israel, no deserto.
15. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Então, há um benefício pela obediência, mas há punição, castigo, malefícios, maldições pelo crime, tá? A ideia qual é? Que haja respeito, consideração pelo teu próximo, pelo semelhante. 16. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Falei ontem, vou ter que falar de novo. Lembra do episódio de Diná e Siquém? Se tu não assistiu, nós temos uma playlist sobre Gênesis e temos um capítulo inteiro sobre Diná. O massacre que ocorreu em Siquém por causa de uma situação assim. E naquela ocasião, vocês lembram que eu falei que a atitude de Simeão e Levi foi totalmente desproporcional ao crime de Siquém. Vocês lembram? Pois bem, olha como Deus está deixando bem claro aqui. Não está dizendo que é para matar. Não está dizendo que é para massacrar, para destruir, para fazer tudo aquele horror. Para mentir, né? Para enganar. Não, está dizendo o que é para fazer. Pagará seu dote e a tomará por mulher. Mas, se o pai não quiser, né? O pai pode dizer não. Aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Aí eu fui pesquisar o dote das virgens. Não sei se na tua Bíblia diz o que é o dote das virgens, mas eu encontrei que o dote das virgens era 50 barras de prata ou vários anos de trabalho. Então, de novo, tu não pode pagar 50 barras de prata porque tu seduziu uma virgem. Tu vai ter que trabalhar muitos anos. Muitos anos. Aí, claro, é diferente, mas ilustra de certa forma. Jacó trabalhou 7 anos por Lia e por Raquel. Na verdade, ele queria na Raquel, mas teve que receber Lia. Então, ele trabalhou 14 anos, né? 7 anos por cada uma das filhas de Labão. Então, acredita-se que por 7 anos tu pagaria a dívida, né? Então, ou 50 barras de prata ou 7 anos de trabalho, né? Foi o que eu encontrei. 18. A feiticeira você não deixará viver. Lembra ontem que eu falei que como Deus queria preservar a vida, proteger a vida? Com sentença de morte. Dizendo o seguinte: a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então, para a pessoa não tirar a vida do outro, ela teria que temer perder a sua própria vida. Então, aqui está falando da feiticeira, você não deixará viver. Os povos pagãos e politeístas, eles acreditavam nas ciências ocultas, né? Eles invocavam ídolos, deuses, divindades, estátuas, imagens, tudo isso que a gente já viu também, a gente já sabe. E a feiticeira era alguém que fazia isso por dinheiro. Ela era contratada para esses encantamentos. Então, se houvesse a presença de uma feiticeira entre o povo, ela deveria ser morta. E sim, nós vimos que sim, existia, porque a gente viu que saiu um misto de gente do Egito e que era para tirar os deuses, os ídolos. Então é porque havia. E se está dando essa ordem, né? Essa regra, essa lei, porque Deus não aceita
Isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não aceita outros deuses, outros ídolos, outras divindades. 19. Quem tiver coito com animal será morto. Então, de novo, por que está sendo dito isso? Porque isso acontecia. Porque isso era uma prática pagã. Então, esse povo está sendo chamado a ser santo, a ser consagrado. Então, não podia ter feiticeira no meio deles e não podia ter relações com animais. 20. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Então, o que Deus está dizendo? Vocês são meu povo. Vocês são diferentes dos povos pagãos, dos povos ao redor. Diferente do Egito e das divindades do Egito. Eu não vou aceitar aquilo que era feito lá e aquilo que vocês fazem. Porque, lembra? Muitas pessoas estavam misturadas. Muitas pessoas vieram junto com o povo de Deus e não conheciam nada, estão aprendendo agora, né, quem é o Deus dos Hebreus. 21. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. A Bíblia diz que Deus é o defensor dos órfãos e das viúvas. Ele é o vingador. E aqui está sendo bem claro. Tá bem claro. Ele vai fazer justiça, né? Eu matarei vocês à espada. 25. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com vocês, não trate com ele como um credor que impõe juros. Vimos isso em Provérbios também. Tu não deve cobrar juros. Ao pobre que está com vocês, não trate ele como um credor que impõe juros. Porque se ele é pobre e ele não tem, tu colocar juros, o que vai acontecer? Ele não vai poder pagar e vai se tornar escravo. 26. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então, há limite. Aí tu pensa assim, meu Deus, olha a preocupação de Deus com esses detalhes, né? Por quê? Porque isso aí pode dar um grande problema, né? Ser fiel no pouco, sobre muito eu te porei. Então tu pede a roupa dele emprestado e tu tem que devolver, porque ele vai usar aquilo ali para se deitar, para se cobrir. Aí a gente tem aquela expressão, né? Tira a roupa do corpo, né? Deus está dizendo que não, que essa pessoa vai clamar a ele e ele vai ouvir, porque ele é misericordioso. 28. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Então aqui vem outra lei, outro estatuto sobre autoridade. Porque se Deus não aceita que tu invoque outros deuses, né, feiticeiros, encantadores, mágicos, tudo isso, porque isso é uma autoridade espiritual, ele também não aceita que tu amaldiçoe uma autoridade do povo. Lembra que ele falou que ia reforçar, aumentar a autoridade de Moisés? Isso é o princípio básico, né? E a Bíblia fala sobre isso, que tu tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Que todas as autoridades são instituídas por Deus. E aí tu pensa, mas e Faraó? Sim, porque Deus foi glorificado em Faraó, até o ímpio para o dia da calamidade. 29. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim.
Portanto, não comam carne de animais dilacerados no campo. Joguem essa carne aos cães. Então aqui, o princípio de autoridade começa de tu não blasfemar contra Deus, não amaldiçoar a autoridade, não demorar para trazer ofertas, né? Tu ser consagrado, separado, santificado, obediente, temente a Deus. E ele, quando ele fala isso, eu me lembro de Caim, né? Que Caim foi oferecer a Deus num determinado tempo, quando ele achou por bem. Abel não. Abel trouxe das primícias. Então tu vê que tudo isso faz parte da autoridade de Deus. Quando tu teme a Deus, tu quer fazer as coisas no tempo de Deus, de uma forma voluntária, né? E aí fala sobre os homens serem consagrados a Deus. Vocês serão homens consagrados a mim. Consagrado, separado, santo, escolhido, selecionado, reservado. Este foi o capítulo 22 de Êxodo.